Olá, estamos de volta aqui, né, nos nossos vídeos. Esse será o nosso segundo vídeo, tá? Então vou colocar bem aqui, né? Vídeo número 2, né? E nesse vídeo número 2, nós iremos discutir, né, um assunto que eu tinha comentado já no vídeo 1, né, que nós iremos falar sobre análise vetorial. Tá? Então, muito importante, né, a gente discutir análise vetorial dentro do curso de eletromagnetismo, já que todo o eletromagnetismo é construído sobre estruturas vetoriais. Tá? Então, vamos começar com a definição, né, de uma grandeza que nós chamamos de grandeza de um vetor. Tá? O que é um vetor, né? Eu posso dizer que na física a gente tem necessidade de definir, né, certas grandezas. Nem todas as grandezas na física são grandezas escalares, como por exemplo o tempo, a massa de uma partícula, a temperatura, né, são grandezas escalares. Há grandezas que nós precisamos, além de saber sua magnitude, obter outras informações, como por exemplo, se nós realizarmos um deslocamento, por exemplo, 10 metros na direção norte e depois 15 metros ao sul, não necessariamente estaremos a 25 metros da origem inicial. Para isso, nós precisamos levar em consideração a distância percorrida, mas é necessário usar também a direção e o sentido na qual estamos nos movimentando. Então, grandezas que carecem, né, da sua direção e do seu sentido, além da sua magnitude, são chamadas de grandezas vetoriais. Então, um vetor, né, ele necessariamente apresenta módulo, né, ou magnitude, apresenta direção e apresenta um sentido. Tá? Nós costumamos representar um vetor por uma seta. Tá? Por exemplo, aqui eu vou escrever o vetor A. Tá? Aqui. Esse vetor, tá? O vetor A, ele apresenta um módulo. Tá? O módulo do vetor a gente representa dessa forma, ou simplesmente escreve um vetor sem a seta. Tá? Isso daqui representa para a gente o módulo, tá, do vetor A. Tá? Nós podemos escrever esse vetor em um plano, né? Imagine que nós temos aqui o plano em duas dimensões, plano cartesiano aqui, representado pelos eixos x e y. Tá? Eu vou escrever aqui a nossa origem e aqui está o vetor A. Aqui. O vetor A. Eu posso dizer que esse vetor apresenta componentes. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui nós temos a componente AX e aqui nós temos a componente AY. E como é que nós podemos atribuir a direção ao longo do eixo X e a direção ao longo do eixo Y? A direção nós vamos utilizar algo que nós chamamos como vetor unitário. Tá? Aqui, a direção ao longo do eixo X a gente vai representar por I chapéu. E a direção ao longo do eixo Y nós vamos representar por J chapéu. I chapéu e J chapéu são o que nós chamamos de versores. Tá? O que é um versor? Nada mais é do que um vetor cujo módulo é igual a 1. Tá? Então, I chapéu e J chapéu são versores. E esses versores são vetores cujo módulo é igual a 1. Daqui a pouco eu vou mostrar para você como podemos calcular o módulo desse vetor A. Então, vamos escrever esse vetor A bem aqui. Ó. Então, o vetor A
ele tem uma parte do vetor A, que é essa distância daqui até aqui, que eu chamei de AX, está localizada ao longo do eixo X. Então, eu vou chamar aqui, ó, o vetor A vai ser AX, e a direção do vetor ao longo do eixo X é representado por esse I chapéu, mais a componente do vetor A ao longo do eixo Y, que eu estou chamando aqui de AY, na direção J chapéu. Então está aqui o vetor A em duas dimensões. Aqui um exemplo, né? O vetor A em duas dimensões. Sendo que a AX e a Y são as componentes desse vetor. I chapéu e J chapéu são os versores unitários que vão nos dar a direção do vetor A. Tá? Então o vetor A aqui, uma parte dele está ao longo do eixo X e a outra parte ao longo do eixo Y. Como é que nós podemos calcular o módulo desse vetor A? Essa distância daqui para cá é AX e daqui para cá, que essa projeção aqui, é o AY. Então nós podemos dizer, olha, que o módulo, que é a distância daqui até aqui, nada mais é do que o módulo de A. Então o módulo de A ao quadrado vai ser exatamente igual a AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Estou utilizando aqui o teorema de Pitágoras. Então, o módulo de A nada mais é do que a raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos. Então, está aqui o módulo do vetor A. Então, o módulo de A é a raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos. Isso aqui vale em duas dimensões, também vale se a gente fizer a extensão para três dimensões. Tudo bem? Então aqui você tem, né, o módulo do vetor A. Como é que nós podemos provar, por exemplo, que o módulo de I chapéu e o módulo de J chapéu é igual a 1? Tá? Nós vamos, o próximo passo é esse daqui. Ó. Nós vamos definir. Eu poderia definir uma direção, por exemplo, para esse vetor A. Eu poderia dizer que o vetor A pudesse ser escrito da seguinte forma: um A chapéu, que seria, por exemplo, um vetor, né? Bem aqui, ó, um versor, né? Apontando nessa direção aqui, que seria o A chapéu. Tá? Quanto é que vale o módulo de A chapéu? A chapéu é o módulo do vetor, é o vetor, no caso, né? O vetor A, dividido pelo módulo do vetor A. Quem é o vetor A? O vetor A é AX I mais AY J chapéu. Dividido tudo isso aqui por a raiz quadrada de AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Então, aqui eu posso escrever que A chapéu vai ficar AX dividido por A quadrado mais AY quadrado na direção I chapéu mais AY dividido por essa raiz quadrada aqui, ó, AX quadrado mais AY quadrado J chapéu. Se eu quiser calcular o módulo do A chapéu, vai ficar assim, né? Módulo de A chapéu, o módulo do versor é o quadrado da componente na direção x mais o quadrado da componente na direção y tomada a raiz. Então aqui vai ficar assim. Isso tudo dentro de uma grande raiz. Eu vou colocar aqui com uma caneta de uma outra cor. Aqui vai ficar assim, ó. AX dividido por essa raiz quadrada aqui, ó, de AX ao quadrado mais AY ao quadrado, isso tudo aqui sendo elevado ao quadrado, mais AY dividido por AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Isso tudo aqui é facilmente de ver que aqui vai ficar AX ao quadrado
essa raiz aqui vai ser cancelada com mais a y quadrado. Então, você pode ver facilmente que isso aqui é exatamente igual a 1. Então, está provado que o módulo de um vetor é exatamente igual a 1. Ok? Então, no caso aqui, o módulo de A chapéu é igual a 1. Isso vale para qualquer vetor, tá? Todos os vetores apresentam módulo iguais a 1. Então, poderia recapitular aqui, só um momento, né? Então, o vetor é um ente matemático, né, que tem módulo, direção e sentido. Na física, nós temos diversos grandezas vetoriais, como a velocidade, aceleração, deslocamento, força, os campos elétricos, campo gravitacional, qualquer campo, né? O campo magnético tem uma direção, sentido e uma magnitude. Todo vetor é representado por uma seta. Aqui é a origem e aqui é a extremidade do vetor, tá? O módulo do vetor a gente representa dessa forma aqui, né, com duas barras, que é o símbolo do módulo. E aqui eu escrevo um vetor no plano, tá? O vetor A é representado aqui nessa cor azul aqui. A componente dele é a x, a componente é a y. A direção do A é o A chapéu, em que o A chapéu é um vetor, assim como o I e J chapéu também são vetores, e todo vetor tem essa propriedade, que é um vetor cujo módulo é igual a 1. Posso calcular o módulo do vetor A. O módulo do vetor A, aqui em duas dimensões, eu utilizo o teorema de Pitágoras. Consequentemente, eu consigo mostrar que o módulo do A é a raiz quadrada da soma do quadrado das componentes, né, do vetor A. Então, o vetor A é o módulo dele, A chapéu, em que o A chapéu vai carregar para a gente a direção. O sentido aqui eu estou apontando aqui para positivo, né? Então, o vetor ele é definido dessa forma. O vetor é definido como sendo a razão do vetor dividido pelo módulo do respectivo vetor. Tá? Então está aqui, né? Vou colocar essa igualdade aqui. Então o vetor A é o vetor dividido pelo módulo dele. De tal forma que o A chapéu vai ser escrito dessa forma aqui, ó. A componente ao longo do I chapéu e a componente ao longo do J chapéu. Se eu quiser calcular o módulo, basta tomar a raiz quadrada da soma dos quadrados. E aí você prova que isso aqui é igual a 1. Próximo passo é ver algumas propriedades envolvendo vetores. Como, por exemplo, né, nós vamos ver algumas operações, tá? Algumas operações com vetores. Tá? Vou chamar isso aqui de folha 1. Aqui vai ser a folha número 2. Tá? Então vamos lá. Então a primeira propriedade é vamos fazer a soma de vetores. Tá? Soma de dois vetores. Depois a gente pode estender para 3 vetores. Soma de 2 vetores. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o vetor A. Aqui está o vetor A. E aqui o vetor B. A soma, né, eu tenho a origem de A, a extremidade de A. Se eu quero fazer a soma de um vetor com outro, eu tenho que unir a extremidade do novo vetor, a origem do novo vetor com a extremidade do anterior. Então aqui eu tenho o vetor B. Ó. De tal forma que o vetor resultante, né, o vetor soma, será dado dessa forma aqui. Ó. O vetor resultante, ele une a origem do primeiro vetor com a extremidade do segundo vetor. Esse aqui é o vetor C. Então, a soma do vetor A mais o vetor B é idêntico ao novo vetor, né, que é um vetor C. Aí alguém poderia perguntar, mas e se nós fizéssemos assim, olha, inicialmente nós poderíamos fazer o vetor B, aqui está o vetor B. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou unir a extremidade do B com a origem de A. Mantive as direções dele, né? Não mudei a direção nesse sentido. Aqui o vetor A. Consequentemente, eu vou obter o vetor C. Agora o vetor C vai ser o resultado. Ele vai partir da origem do vetor B até a extremidade do vetor A. Aqui está o vetor C. Consequentemente, você pode dizer que A mais B é igual a C, então C é igual a B
mais A. Ou seja, a soma de vetores, ela é, no caso aqui, ela é comutativa, tá? E além dela ser comutativa, a soma de vetor também ela é uma propriedade distributiva. Nós poderíamos fazer ó, A mais B, uma soma de vetores, dois vetores AB, e em seguida eu poderia somar com o vetor C. Nós podemos mostrar que esse resultado é idêntico a nós fazermos A mais a soma de B mais C. Isso é uma propriedade dos vetores também, né? Muito importante, a propriedade da... Aqui é a comutatividade, aqui é a propriedade da distribuição que é aplicada também aos vetores. O segundo item, né? A segunda operação agora que nós vamos ver mais três operações envolvendo agora a multiplicação de vetores, tá? Então, o primeiro que nós vamos fazer aqui é a multiplicação por um escalar. Tá? Vamos fazer a multiplicação por um escalar. Imagine que nós temos o vetor A aqui. Ó. Vou escrever o vetor A. E do outro lado eu vou colocar um vetor, né? Vou tentar ser consistente aqui. Esse novo vetor aqui é um vetor 2A. O que significa, né? Que quando eu multipliquei por 2, eu não mudei a direção, nem mudei o sentido, eu mudei só a magnitude do vetor. Então, se você faz ó, A vezes AB, por exemplo, né? Imagine que eu tenho um Azinho, em que esse Azinho aqui, ele é um escalar. Então, e ele é associativo. Tá? Vou escrever aqui A, B. Tá? Esse Azinho aqui é um escalar. O que vai acontecer é que o escalar vai mudar apenas o tamanho do vetor. Tá? Então não tem mudança na direção, nem tem mudança no sentido. E o A, essa operação aqui, né, ela é associativa. Agora, na folha 2, né, vamos ver uma nova operação, né, envolvendo vetores. Terceiro item aqui, que é o produto escalar. Tá? Se não, vejamos. O que é o produto escalar? O produto escalar ele é definido da seguinte forma. Tá? Ele é definido. Tá? O produto escalar entre A e B é A, P, cosseno θ. Isso aqui é a definição, tá? Que nós temos a definição de produto escalar ou produto interno. O fato é que o detalhe é esse, ó, que você tem aqui, ó, dois vetores e existe uma operação cujo resultado é uma grandeza escalar. De que forma? Como é que nós podemos interpretar, né, geometricamente o produto escalar? Vamos imaginar que nós temos aqui, por exemplo, o vetor A, aqui o vetor A, e aqui o vetor B. Aqui nós temos o vetor B. E esses dois vetores formam entre si um ângulo θ. O que é o produto escalar? Na realidade, o produto escalar, eu vou pegar esse vetor A e vou pegar aqui a projeção do A ao longo do B. Nós podemos fazer o seguinte aqui com esse vetor A aqui, ó. Eu posso pegar essa distância daqui para cá, eu posso chamar essa distância de AX. E essa distância daqui até aqui eu chamo de AY. Tá? Se eu puder representar isso aqui já aqui no sistema de coordenadas cartesianas, aqui o eixo Y, aqui o eixo X, eu posso dizer então que o vetor A, quem é o vetor A? É o AX I chapéu mais AY J chapéu. E o vetor B,
vai ser um B e chapéu. Tá? Ou seja, o vetor B todo ele está localizado, né? Aí está ao longo do eixo X, representado aqui pelo vetor e chapéu. O vetor A, uma parte dele está ao longo do eixo X, mas tem uma componente dele que está ao longo do eixo Y. E o que é o produto escalar? O produto escalar é o resultado, é a projeção desse vetor aqui, ó. Tenho dois vetores. Eu vou pegar esse vetor e vou projetar ao longo do vetor seguinte. Essa operação aqui, essa projeção de um vetor ao longo do outro, é o que nós chamamos de produto escalar. Por exemplo, então o produto escalar aqui, essa componente AX, quem é a componente AX? Essa distância daqui para cá é o módulo do vetor A. Então eu posso chamar aqui o AX é o A cosseno de θ. E a Y é A seno de θ. Então, o produto escalar entre os vetores A e B, ele vai ser a projeção do A ao longo de B, então, que é justamente a componente AX ao longo de B. Isso vai nos dar que o A nada mais é do que o A cosseno, então vai ficar AB cosseno θ. Então aqui você tem, né, uma interpretação geométrica para o produto escalar. Então o produto escalar é a projeção de um vetor, tá? Eu vou projetar. Nesse caso aqui, olha, se nós tivermos uma situação igual a essa daqui, ó. Tem a caneta vermelha aqui, a caneta roxa aqui, fazendo um ângulo de 90 graus. Não tem nenhuma componente dessa caneta aqui ao longo dessa. Então nós podemos dizer que a projeção desse vetor aqui ao longo desse daqui é zero. Porque matematicamente você sabe que o cosseno de 90 é zero. Mas você pode visualizar isso aqui, ó. A projeção desse vetor ao longo desse daqui é zero. Então o produto escalar entre esses dois vetores aqui é zero. Quando é que ele vai ser máximo? Nesse caso aqui, ó. A projeção aqui é máxima, né? Eles são paralelos. Então, na física, nós temos várias definições, né, que aparecem o produto escalar. Uma das primeiras vezes que a gente acaba utilizando é quando a gente define, por exemplo, o trabalho, que o trabalho é integral de F escalar dr. Não é isso? E aí a gente costuma mostrar alguns exemplos, por exemplo, que o trabalho da normal, a normal é uma força de contato que é sempre perpendicular à tendência do movimento. Então o trabalho da normal sempre será nulo, né? Tem vários exemplos que a gente pode falar aqui a respeito de trabalho, mas a gente não vai dar continuidade a essa discussão aqui. Então aqui nós temos já então, uma interpretação, né, do produto escalar. Poderia dar um exemplo aqui para vocês aqui, olha, vou colocar aqui, essa folha aqui vai ser a folha número 3. Vou colocar um exemplo agora aqui. Tá? Vou utilizar essas folhas aqui embaixo para facilitar aqui o trabalho. Vamos imaginar que nós tenhamos, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo aqui. Vou chamar isso aqui de exemplo 1. Tá? Que o vetor A seja um vetor do tipo 2i chapéu mais 3j chapéu e o vetor B seja 3i chapéu menos 4j chapéu. Quanto é que vale o módulo do vetor A? O módulo de A é igual a raiz quadrada da soma do quadrado das componentes. Então aqui vai dar 4 mais 9, né? Isso aqui vai dar raiz de 13. Então, o módulo de A é raiz de 13. O módulo de B é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Vai ficar 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Isso aqui vai dar 16 com 9. Isso aqui vai dar 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, o módulo de B é igual a 5. Eu quero saber quanto equivale o produto escalar entre o vetor A e o vetor B. Então vamos fazer o produto escalar. 2i chapéu mais 3j chapéu, produto escalar com B, que é o 3i chapéu menos 4j chapéu. Aqui vai ficar assim, ó. 2 vezes 3, 6. I chapéu escalar I chapéu
2 vezes 4, 8, vai ficar menos 8. I chapéu escalar J chapéu, mais 9, J chapéu escalar J chapéu, menos 12, J chapéu escalar J chapéu. O ângulo, é claro que eles são paralelos aqui. Módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vai dar 1. Cosseno de 0 é 1. Então esse produto escalar aqui é igual a 1. Aqui, esse produto escalar é 0, porque I e J formam um ângulo de 90 graus, não é isso? Nesse caso aqui, o produto escalar aqui vai ficar J com I, né? Aqui só uma pequena correção, tá? Aqui vai ficar 0, esse resultado aqui é 0, e esse resultado aqui é igual a 1. Então, o produto escalar desses dois vetores vai dar 6 mais 9. 6 menos 12. 6 menos 12. Esse resultado aqui é menos 6. Observe que o produto escalar deu um número, exatamente. O resultado do produto escalar é uma grandeza escalar. Tá? Então, fiz um exemplo aqui com dois vetores e o resultado do produto escalar entre eles foi menos 6. Poderíamos achar também o ângulo entre esses dois vetores, né? Dado que você sabe o produto escalar, nós podemos achar o valor do ângulo. Então, por exemplo, A escalar B